6, 7 anos, dirigindo aquele carro, e sentaria no banco de trás e diria: ah, meu filho, me acorda na hora que chegar no destino? Parece justo? Não parece, mas está cheio de crianças de 5, 6, 7 anos dentro de nós, comandando as nossas reações. Com um copo cheio, que na hora que alguém fala uma palavra ou faz algum gesto, apenas coloca uma gota ali onde já está exacerbado, porque não foi esvaziado, e a gente reage com a reação emocional daquela história toda para aquela pessoa. E aí, naturalmente, nem a pessoa entende, não é? Aí os relacionamentos de casal não vão para frente, aí a gente não para no emprego, aí a gente não dá certo com companheiro de casa espírita, com colega de trabalho, etc, etc. Então, que a criança esteja no carro, nenhum problema. Tem lugar para a criança no carro. Mas ao invés de ficar no volante, nós colocamos ela na cadeirinha em segurança no banco de trás. E isto significa que aquela nossa parte adulta olha para a criança e diz para ela: agora eu assumo o controle. E este assumir o controle é uma decisão amorosa de autoacolhimento, quando nós olhamos para a nossa criança interior e dizemos para ela: agora eu te dou aquilo que faltou. Agora eu sou responsável por você. Mamãe e papai fizeram o melhor que eles deram conta, e talvez o melhor deles estava muito aquém do que eu achava que eles deveriam, mas só eles sabem o quanto custou caminhar nos sapatos deles. Agora não compete a eles virem fazer justiça, nem te pedirem desculpa nem perdão. Agora sou eu que te dou. Agora eu me responsabilizo por você. Se faltou carinho, eu te dou carinho. Se faltou cuidado, eu te dou cuidado. Se faltou oportunidade, eu te dou oportunidade. Se faltou acolhimento, eu te dou acolhimento. E se faltou o papai e a mamãe, eu te dou a alegria de agora poder amá-los livremente. Esse é um movimento profundamente libertador. Quando aquele adulto que nós somos estende o braço para a criança e diz assim: eu faço por você o que você precisa. Porque vejam que curioso é. Nós deixando a nossa criança no controle, fazemos com que ela viva permanentemente da falta. Mas o problema não é ter sido faltoso lá atrás, é continuar faltoso hoje. Não é não ter tido ontem, é não ter agora. E então, imagina que você encontra uma criança desnutrida. E aí essa criança está desnutrida por falta de cuidado. Porque os pais não tiveram para dar para ela. E ela está ali, quase morrendo. O que você faz? Você bota ela do lado e anda com ela com um troféu para mostrar como é que ela está desnutrida? E fala para os outros: olha aqui, ó, veja como que a minha criança é desnutrida. Ou você corre para dar o alimento para ela para que ela se revigore? Então, quando nós assumimos a decisão de fazer por nós o que nós esperamos que os outros façam, isso também equivale a renunciar à expectativa de que eles o fizessem ou que ainda façam. Porque a mágoa que nós mantemos da nossa infância e juventude ainda é a expectativa de que o papai e a mamãe venham fazer aquilo que nós esperamos que eles fizessem. E isso não vai acontecer. Por isso, esse acolher da criança interna é uma aceitação da própria história. E nós dissemos ontem que aceitação não é aprovação. Não é você gostar nem achar bonito. A aprovação é simplesmente se pôr em paz com a realidade como ela é. E olhar para aquela realidade e dizer: agora eu assumo o controle. O que eu posso fazer diante disso aqui? Qual é a opção que me está dada? O que eu preciso agora diante dessa circunstância? Não é? Como a Suzana contou para nós, de repente sofre uma homofobia, mas olha para si mesma e diz assim: eu não sou essa visão negativa que eles têm de mim. Eu sou uma pessoa fantástica. Que pena que eles ainda não veem. Então eu me dou o direito de me sentir digno. E inclusive dou a eles a oportunidade de aprender comigo a minha dignidade. Não me submeto à violência nem ao desrespeito. Ao contrário. Vou lhe dando aqui, ó, como é possível para ajudar a transformar esse meio do qual eu faço parte. Esse é o processo da autorresponsabilização. Então eu lembro que meu pai foi muito carinhoso na minha infância, comigo e com meus irmãos. 3 homens em casa. Chegava do serviço, brincava com a gente de cavalinho, etc.
Quando chegou na adolescência, ele começou a reproduzir a relação entre adultos da sua família. Meu pai é o segundo filho de 21. Começou a trabalhar com 7 anos de idade na mercearia do meu avô, que era bastante firme, um homem de mão dura. Saiu da casa dos meus bisavós com uma mão na frente e outra atrás, e quando morreu tinha praticamente uma casa para cada filho. Então era um trator, era um homem que sabia fazer e acontecer, mas como trator, passava por cima do caminho que estava trilhando. E naturalmente, ao passar por cima, ficavam algumas destruições. Então, os primeiros naturalmente tiveram dificuldades com aquela dureza. Saiu de casa com 13 anos para poder fugir da própria dureza, foi para um seminário junto com o irmão, não porque queriam ser padres, mas para poder sair de casa. E depois voltaram com 16, com 19 saíram definitivamente com uma mão na frente e outra atrás. E lutou. Quando eu cheguei, esse caminho já estava muito pavilhado, não é? E é muito interessante porque quem hoje caminha em estrada asfaltada não tem o direito de julgar as feridas em quem trilhou a estrada de terra. Só quem caminhou naquele campo de dificuldades sabe o quanto doeu os pés. O que eu conheço dessa dor? O que eu sei dela? Não sei nada. Só estou informado a respeito. Quem sabe na pele é ele. Então não cabe criticar nele nenhum efeito desse caminho árduo e duro que ele teve. Ele fez muito mais do que deu conta. Mas chegou na adolescência, ele começou a reproduzir a relação entre adultos, que era uma relação de ausência de toque físico. Embora continuasse um pai presente, também dava uma autonomia grande, como ele teve. Imagina, se ele saiu de casa com 13 anos, ele também estava preparado para deixar a gente sair. E a gente também começou a ficar mais autônomo. E eu e meus irmãos sentíamos falta de um abraço, falta de um toque. Quer dizer, eu imagino que os meus irmãos também, embora eles não falem disso. Mas eu sentia. Eu sempre fui mais grudento. E aí eu ia abraçar meu pai se defendia. Era assim, ó, como se o abraço entre adultos fosse uma agressão naquela família. E eu achava aquilo estranho, ficava olhando e falava assim, o que é isso? Papai se defende em vez de abrir os braços. Isso quando eu conseguia chegar perto dele, porque também estava naquela época de adolescência que a gente se afasta do pai. Mas um dia eu me dei conta de que o passo além não me cabia esperar dele. Eu estava esperando que ele desse ainda mais, que ele fizesse ainda mais, que ele desse conta ainda mais. Acontece que aquele passo ali deveria ser eu. A minha criança interna olhava e falava assim, eu quero continuar recebendo. Mas aquela porção adulta que começava a surgir olhou para a criança e falou assim, tá tudo bem que você queira, mas agora é você que toma, não é mais você que recebe. Nessa relação com os pais, nós temos o verbo dar, receber e tomar. Dar é ativo, receber é passivo, e tomar é eu me conecto para receber ou eu movimento os recursos para que eu possa ter. Eu não espero passivamente receber. Então eu falei comigo mesmo, agora é preciso tomar. E então eu cheguei, mas eu não tinha costume. E não tinha também muita coragem. Então tive que me dar um tempo para conseguir isso. Quando dei conta, cheguei perto, fui abraçar, ele meio que se defendeu, peguei um braço, peguei outro, abri. Sabe aquelas portas de mola? Que se soltasse, voltava no peito com toda a força? Me coloquei ali debaixo e lasquei um beijo no rosto dele. Roxo de vergonha. Ele também recebeu roxo de vergonha, com um sorriso daqui até aqui. E me deu um safanão. Sai pra lá, menino. No dia seguinte eu voltei e fiz a mesma coisa. Roxo de vergonha. No terceiro dia eu voltei e fiz a mesma coisa. No quarto, ele conhece o filho que tem. Ele falou, esse moleque não vai parar. Ele me olhou ressabiado, eu fui chegando perto, ele abriu os braços. E até hoje a gente se abraça. Até hoje a gente se abraça de braços muito abertos. Porque não cabia mais esperar dele dar, cabia tomar o que me competia. Então eu me dei conta que aquilo que me sufocava não era o abraço que eu não recebia do pai, era o abraço de gratidão que eu sufocava dentro de mim e não dava nele. O que nos faz falta não é aquilo que os nossos pais não dão conta de dar.
É a expressão do nosso amor por eles que fica guardada dentro de nós. E para ter a coragem de dar o passo, de expressar afeto pelos nossos pais, nós precisamos olhar para a nossa criança e dizer para ela: agora sou eu que me comprometo com você. Vem cá, reclama mais do papai e da mamãe não. Fizeram só o que deram conta. Tá tudo bem. Ah, mas eles deram conta pouco. É, tá certo, mas eu cuido agora disso. Eu faço agora para você o que você está querendo a mais. Agora vamos lá, que eles são tão dignos e tão grandiosos pela grandeza de terem sido o portal da vida, que nós merecemos expressar o nosso amor por ele. Isso é uma autopermissão em que eu retiro o meu amor que está oculto por debaixo da mágoa e digo assim: eu tenho direito de expressar esse amor e viver a alegria de poder complementar-me. E se nós fazemos isso, a nossa criança se alegra, e aí a parte sadia dessa criança pode vir à tona. Porque a criança interior tem os dois lados. Tem a sua ferida e tem a sua virtude. E quando ela está saciada naquilo que ela precisa, então, ou acolhida simplesmente na sua queixa, na sua dor de criança, é só uma criança. Então o lado belo dela pode aflorar. A espontaneidade, a alegria de viver, a satisfação, a coragem, a ousadia, o riso fácil e solto de si mesmo, a coragem de se expor, e tantas outras coisas mais que a nossa criança interior tem. Se nós não fazemos esse movimento de acolher essa criança, então nós vamos para a relação de casal, por exemplo, esperando que o marido ou que a esposa faça por nós aquilo que a gente esperava do pai e da mãe, que nos dê o abraço espontâneo e gratuito sem que eu precise tomar e fazer por isso, que cuide de mim como se eu fosse uma criança. E, naturalmente, nós vamos sangrar em cima daquelas pessoas que não têm nada a ver com aquela ferida e vamos nos frustrar continuamente, porque o marido não é pai, a esposa não é mãe e nós não somos filhos dentro dessa relação de casal, ainda que haja momentos de maternagem dentro dessa relação em que a gente cuida uns dos outros, um pouco como figura paterna ou materna, mas não permanentemente, porque senão a relação se parentaliza e deixa de ser horizontal e se torna vertical. E aí o desejo sexual desaparece. E aí a conexão de eros morre dentro dessa relação. Esse compromisso, portanto, com a nossa criança interior é uma decisão de alto amor que eu estendo os braços e falo assim: o que você precisa? Vamos lá. E eu faço. Minha mãe, durante muitos anos, sentiu uma grande falta no coração dela, sempre quis ter uma filha. E a vida presenteou ela com 3 filhos. E ela sentia essa falta. Sempre foi declarado, notório isso. Mas a vida deu a ela a primeira neta. E ela pensou: agora eu vou poder vivenciar essa alegria de ter uma menininha em casa, poder curtir. E como tem uma relação muito boa com a nora e com o filho, sempre muito presente, pôde vivenciar a saciedade, aquela relação. E aquela situação continuava dentro do coração dela. E ela olhava para aquilo e falava: que estranho, esse sentimento que não desaparece, essa sensação de vazio, de falta. E um dia ela fez aquilo que Santo Agostinho nos aconselha na questão 919 do Livro dos Espíritos. Aquietou, mergulhou para dentro de si mesmo e perguntou ao vazio o que ele tinha a dizer. De onde você vem? E numa meditação guiada, ela de repente se lembrou que na sua infância ela passou muita dificuldade. A sua mãe ficou viúva quando ela, que era a penúltima filha, tinha 2 anos de idade. A minha avó estava grávida do último e meu avô morreu num choque anafilático numa mesa de cirurgia. Minha avó, então, com 6 filhos, o último no ventre, lutou sozinha para criá-los com grande dificuldade, na penúria. E, embora recebesse ajuda de alguns tios, passaram muitas lutas. E minha avó, talvez por alguma rigidez religiosa, mas creio eu que por fidelidade de amor ao vovô, não quis se casar novamente, embora tivesse tido a oportunidade. E, portanto, teve mesmo uma luta muito grande na vida. E minha mãe diz: sabe, naquela época eu me lembro bem que eu queria muito uma boneca que se chamava Mãezinha. Era uma boneca que ninava outra boneca que estava muito na moda naquela época. E eu pedi à minha mãe, mas ela falou que não podia me dar e ela me deu uma boneca de pano.
E essa boneca de pano foi para mim a minha grande alegria. Eu brinquei muito com essa boneca de pano, mas sempre desejando no meu coração aquela boneca mãezinha. Então, de repente, ela se deu conta de que aquele sentimento era um registro da criança interior dela que tinha desejado ardentemente algo que não pôde ter. Meu pai, ao ouvir isso, chegou no dia seguinte com uma boneca desse tamanho em casa. Nós todos achamos aquilo muito bonitinho, e eu olhei para minha mãe, nós todos olhamos, conhecemos muito bem ela, e nós soubemos de cara que aquela não era a mãezinha. Os homens não são muito bons em identificar bonecas. E, na verdade, a mãezinha nem estava mais à venda. Era um tipo de boneca que existia naquela época, né? Sobretudo numa época em que as mulheres ainda tinham essa questão da maternidade como uma forte imagem do ideal feminino, não é? Não é exatamente o que acontece hoje em dia. Hoje em dia as bonecas estão mais empoderadas. Então, meu pai não encontrou a mãezinha. E aí, minha mãe depois de um tempo assumiu que aquela não era a boneca que ela queria, e tudo bem. Mas conversando com uma vizinha, amiga sua, psicóloga, a vizinha também se surpreendeu ao ouvir aquilo e disse: mas, Madalena, não é que eu também sinto a mesma coisa? E eu também queria a mesma boneca e também não pude ter? E então as duas resolveram acolher as crianças interiores delas. Entraram na internet e foram procurar a boneca mãezinha. E a encontraram naquele site que vende coisas antigas. E acharam exatamente a boneca que cada uma queria, que eram diferentes. Vocês vejam como é bonita a vida. A vida disponibiliza os recursos que a gente precisa. E compraram. No dia que chegou, minha mãe subiu a rua esbaforida para poder abrir a caixa da sua boneca, como uma criança. E quem subia aquela rua correndo não era a mulher de 68 anos de idade, era a sua criança de 6 anos de idade, correndo para buscar a boneca que queria. E abriu a caixa esbaforida quanto a ela, e pegou a boneca com muita alegria e ficou muito satisfeita. E foi para casa e se pôs a costurar vestidinhos para a boneca. Tudo bem, nós ficamos sabendo disso. Dali uns dias, minha mãe vira para mim e fala assim: Andrei, daqui um tempo, era mais ou menos um mês e meio, no dia tal, eu gostaria que você fechasse a sua agenda, a gente mora na mesma cidade, e viesse aqui, me fala o horário que você poderia. Dia, eu vou fazer o batizado da boneca. Nessa hora eu preocupei. Nessa hora eu falei: mamãe regrediu. Como nós vamos lidar com isso? Mas sabe, filho não critica, filho não educa pai, filho não questiona, filho respeita e é grato. Mamãe pediu, eu fechei minha agenda. E lá estava, no dia aprazado, para ver o que ia acontecer. Atento dentro do meu coração. E aquilo que a minha mãe chamou de batizado da boneca foi uma coisa lindíssima, mais um dos grandes exemplos que ela deu para nós. O que ela chamou de batizado da boneca era contar para nós a trajetória da criança interior dela. Era contar para nós como que aquela falta foi permanente até o dia que ela comprou aquela boneca e nunca mais a sentiu. Até o momento em que ela percebeu e ela começou dizendo: minha mãe fez o melhor que ela pôde. Se minha mãe mais não deu, é porque mais não teve. Porque era uma mãe muito amorosa. E eu amava aquela boneca de pano com todas as minhas forças, porque era o que a minha mãe podia me dar. Mas a minha criança desejava também o que as outras crianças tinham. E de repente eu me dei conta de que o amor do meu marido me dando uma boneca também não satisfazia, porque era algo distinto. E eu me percebi que, na verdade, quem precisava fazer isso por mim era eu mesmo, não era outra pessoa que podia fazer. Então ela colocou a boneca em cima de um buffet, do lado alguns docinhos que ela fez e do outro lado uma foto de uma tia. E ela então foi dizendo, né, dos docinhos, que era uma celebração daquele momento, a boneca estava lá, quietinha no cantinho dela, e a tia era aquela que havia ensinado ela a costurar. E ela disse: graças a essa tia que me deu esta habilidade, eu pude não só fazer roupinhas para vocês ao longo da vida, mas pude agora também costurar algumas roupinhas e me alegrar e deixar que a minha criança, por alguns momentos,
se satisfizesse com aquilo que eu gostaria de ter feito lá atrás. E ali diante de nós estava uma mulher madura, empoderada, com quase 70 anos de idade, firme na sua maturidade, na sua grandeza, com uma alegria de viver e com uma irradiação de satisfação tão grande que a gente via claramente que algum movimento interior muito significativo tinha sido feito dentro dela. Então ela começou a agradecer um por um e contar como que cada um ajudou naquele processo. E para mim ela virou e disse assim: eu ouço suas palestras, meu filho. E foi você falando da criança interior que me incentivou a curar a minha. E eu nem me dava conta que mamãe assistia minhas palestras, porque não mando as palestras para ela. Então, ela foi agradecendo a cada um, era só a família que estava ali, uma amiga e a vizinha, que também contou um pouco da sua história, etc. E nós lanchamos juntos, muito felizes. Essa história eu publiquei no livro Atitude e pedi à minha mãe autorização para que eu pudesse mostrar a foto desse momento para as pessoas. Então, vendo o livro Atitude, vocês podem ver ela com o sorriso dela de felicidade, a boneca, a mesa com a foto da tia. Está na página 149 do livro Atitude. Porque no capítulo sobre curando a nossa criança interior. E aquele dia eu saí de casa pensando qual era a boneca que me faltava. E hoje eu fico pensando qual é a boneca que falta para cada um de nós. Talvez a boneca que te falte sejam palavras de incentivo que te façam acreditar em si mesmo. Talvez a sua boneca seja a oportunidade de entrar naquela faculdade que você sempre sonhou e não se acreditava capaz e que seus pais não puderam pagar para você. Talvez a sua boneca seja a coragem de falar em público e expressar o que você tem para a vida. Talvez seja fazer aquele curso para ser terapeuta, para ser um agente transformador que você sempre teve vontade de fazer. Talvez a sua boneca seja só um olhar carinhoso no espelho dizendo para aquela criança: sim, você tem valor, sim, eu cuido de você. Talvez a sua boneca seja um presente que você precisa se dar. Qual é a boneca que falta no seu coração? Que você espera que a mãe ou o pai ainda deem dentro de você? Ou espera que o esposo, a esposa venha trazer para você? Talvez a sua boneca seja libertar no seu coração o direito de dizer: sim, mamãe, eu amo a senhora profundamente. Sim, a senhora é digna de todo o meu respeito. Talvez a sua boneca seja dizer: sim, papai, há no meu coração um profundo amor pelo Senhor, a despeito de qualquer circunstância. E me dói muito sufocar esse amor no peito pelo Senhor. Talvez a sua boneca seja tomar uma decisão, dar um passo, acreditar. O fato é que essa boneca só você pode se dar. Esse é um presente que tem que vir de você mesmo, daquele adulto que mora dentro de você, estendendo para a sua criança o braço e dizendo: agora eu faço por você. Agora eu fecho essa ferida. Agora eu deixo que essa ferida cicatrize e seja só uma cicatriz que lembra na memória que aí houve uma dor, mas que não dói mais. Porque a lesão afetiva que estava subjacente, eu tratei pelo autocuidado, pelo autoamor, pela generosidade, pela coragem de fazer algum movimento. Me lembro de uma época da minha juventude em que, com uma profunda baixa autoestima, numa época em que ainda não me aceitava na minha homossexualidade, na minha dificuldade de vivência, eu lembro de ter acabado de tirar a carteira e estar andando de carro e uma enorme dor assolar o meu coração. E sim, naquela época não tinha dentro de casa o acolhimento que hoje tem e que só foi possível depois de muitos anos de trabalho interior de todos nós. E eu lembro que nesse dia algo importante aconteceu. Eu lembro que uma dor intensa me tomou e eu parei o carro, encostando assim perto da universidade, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Eu, particularmente, só vim assumir a minha homossexualidade com 21 anos de idade. Então, demorou um tempo muito longo
de homofobia internalizada para enfrentar as crenças negativas e ressignificá-las, tal qual a Suzana disse. E naquele dia, então, eu parei o carro, fiz uma prece. A prece, para mim, sempre funcionou como um elemento extremamente harmonizador. É a potência maior que eu recorro enquanto preciso estar no prumo. Botei a minha mão no peito e lembro que disse para mim mesmo: tenha paciência, vai passar. Você não merece sofrer mais do que já está sofrendo. E lembro que eu fiz um carinho em mim. E naquele momento eu senti um calor vindo de dentro que preencheu o meu coração e acalmou a minha dor. E eu me dei conta de que o amor que eu precisava não era o da aceitação dos outros, era o da aceitação de mim mesmo. E isso, para aquela questão, os meus amorosos pais não tinham para dar naquele momento. Competia a mim mesmo fazer por mim. Competia a mim estender os braços para aquela criança e falar assim: agora eu valido aquilo que desde os 5 anos de idade você está tentando esconder dos outros, porque a primeira memória que eu lembro é dos 5 anos de idade, dessa percepção. Mas desde lá também me lembro de um forte desejo de não frustrar os pais, de não decepcioná-los, de seguir aquilo que eu percebia que eles queriam e que se tornou também o que eu quis para mim durante um largo tempo. Então tentei me heterossexualizar com todas as forças, até ter claustrofobia e agorafobia, e não aguentar mais ficar fechado naquele espaço interno de quem não se ama, ou viver cercado por uma multidão de sentimentos e de afetos que não reconhece e não valida. Percebi, agora é comigo, sou eu que tenho que fazer isso por mim. E então, muitas vezes, eu tive que estender os braços para essa criança e falar: calma, tenha paciência, mais um passo, só por hoje, vamos em frente. Porque aquela desnutrição naquela área era tão intensa que requeria cuidados permanentes. Você não pega uma criança desnutrida e enche ela de comida. Você vai ter que nem dar comida, na verdade. Você vai ter que ligá-la ali no soro e devagarzinho ir nutrindo até que ela tenha capacidade de começar a comer e ir pouco a pouco recebendo comida grossa. Não é? Paulo de Tarso dizia isso. As crianças bebem leite, os adultos comem comida forte. E chega uma hora que a gente deixa de ser criança para ser adulto. Ou aprende a dar o leite para a nossa criança por nós mesmos. E essa construção da estima, esse acolhimento, este fechado, esta ferida interior, é um compromisso conosco que só nós podemos fazer. Ninguém fará por nós. Nós temos ajudas, temos pessoas que nos fortalecem, temos estímulos e corações amigos que sustentam os passos, mas ninguém pode tomar a decisão maravilhosa que é de acolher a sua própria vulnerabilidade e dor, decidindo dar àquela criança aquilo que ela precisa, ao invés de continuá-la deixando na falta. Aí, algum tempo atrás, eu estava no meu consultório, e no meu consultório tem um espelho grande, assim, em cima de um dos sofás, e eu estava na janela pensando em algo, e de repente eu virei, passei em frente o espelho, me vi, continuei andando, voltei, olhei para mim, dei uma piscadinha e segui em frente. E até hoje eu dou piscadinhas para mim, no espelho. Hoje eu e Suzana viemos para cá muito vulneráveis, pensando nas nossas dificuldades de perdoar, nas dores. Anteontem eu sonhei com uma situação e no sonho uma voz me dizia: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Eu falei: já sei. E aí Suzana vinha contando das dores dela e eu pensando nas minhas e falando: nós todos estamos vulneráveis. E aí eu fui ali no banheiro para ter alguma solidão. Que às vezes nós precisamos nos recolher na solidão. E ali, olhando no espelho, eu olhei nos meus olhos e evoquei o carinho com aquela criança lá dentro, amedrontada, vulnerável, que sempre aflora quando nós estamos em momentos de dificuldade. E vim para o salão muito calmo. Porque às vezes aquilo que nós precisamos fazer é só um gesto simples, de olhar dentro dos olhos e reconhecer: eu faço por você, está tudo certo. Em você tem a força de todos que te amam.
Em você tem a grandeza de todos que vieram antes, como o Rossandro fez a gente contactar de uma forma tão linda. E se assim é, nós podemos fazer por nós mesmos. Quer encerrar com mais um exercício? Então vamos. Quem desejar, ninguém é obrigado. Faça só se o seu coração já estiver com 18 anos. Então diminua as luzes, por favor. Se coloca numa posição tranquila, fecha os seus olhos. Respire lenta e suavemente. E à medida que você inspira e expira, você relaxa. Inspira, expira e relaxa. E ao fazer isso, você vai entrando para dentro de você, protegidamente, seguramente. Nesse estado, visualize ao longe, andando na sua direção, uma criança. Que vai dando passos seguros na sua direção. E à medida em que ela se aproxima, você reconhece-se nela. Abaixe-se ao nível dela e experimente abrir os braços para ela. Diga para ela: agora eu posso. Agora eu já sou grande. Agora você pode ter aquilo que você precisa. E deixa-se jogar nos seus braços carinhosamente. Leve uma mão ao seu ombro direito, outra ao seu ombro esquerdo e se dê um abraço, acolhendo esta criança, generosamente. Carinhosamente. E assim, talvez você queira se levantar na sua visualização, abraçado com ela. Talvez você queira ficar de mãos dadas com ela. Você pode escolher como é confortável para você. Mas com ela aí, veja que mais alguém aparece na sua frente. Talvez seja a mamãe, talvez seja o papai. Olhe para essa pessoa e diga para ela, no seu coração: obrigado por tudo que foi possível.
Só você sabe quanto custou caminhar nos seus sapatos. Eu agora me dou aquilo que faltou. Inclusive, a alegria de poder te amar e te dizer que só dói no meu coração qualquer coisa, porque você é muito importante para mim. Talvez você possa ver esta pessoa sorrindo para você, ou talvez ela chore junto com você, ou talvez ela abra os braços para você. E bem junto da sua criança, talvez você se permita também sorrir de volta, ou abrir os braços de volta, ou olhar nos olhos desta pessoa e ver algo diferente. E assim, junto da sua criança, com o adulto no comando, você permanece seguramente, protegidamente, respirando fundo. Você retorna para o aqui e para o agora, no seu tempo. Seguramente, protegidamente. E abre os olhos no seu ritmo. Estão todos bem? Bem mal, bem mexido, bem tocado. Parece um movimento muito simples, mas na verdade é um dos grandes movimentos curativos. O abrir os braços para a criança e seguir de mãos dadas com ela. Que a gente possa exercitar fazer isso pouco a pouco e ver as nossas feridas irem fechando devagarzinho. E aprender a dar piscadinhas no espelho. Então esse conteúdo que eu quero partilhar com vocês, que está no livro Atitude.